Olá, pessoal, bom dia a todos. Gostaria que vocês confirmassem ali no chat se está dando de ouvir e se está sendo possível ver a apresentação também, por gentileza. Ok, minha xará Letícia já confirmou aqui. Então, vamos lá. Bom dia a todos, eu sou a enfermeira Letícia, faço parte aqui da Unimed Joinville, trabalho aqui no Espaço Viver Bem. Bom dia, eu me chamo Nelissa, também sou enfermeira aqui da Unimed Joinville e trabalho aqui no Espaço Viver Bem no personal. Hoje nós vamos ter esse momento de diálogo para conversar sobre uma temática tão importante que é o Outubro Rosa, né? Algo que é tão falado atualmente. Se trata de uma temática muito importante, onde mais informações e conhecimentos a gente tem, mais prevenção nós conseguimos fazer. Então, esse momento que nós vamos ter hoje é justamente para pensar sobre essa questão de conscientização e o que nós, mulheres, temos feito para cuidar da nossa saúde e para prevenir o câncer de mama. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento ou alguma consideração, vocês podem enviar no chat, que ao final da palestra nós vamos fazer a leitura e responder. Então, qual que é o conteúdo programado? Epidemiologia, então vamos falar brevemente sobre os números, né? O que nós temos de atualidade no momento. Prevenção primária, então como que nós prevenimos o câncer de mama. Como que acontece o câncer, é muito importante nós entendermos dessa doença tão complexa, né? Mas que é algo tão comum atualmente. Os fatores de riscos que podem levar as pessoas a ter o câncer de mama. Prevenção secundária, o tratamento e como que a Unimed contribui para tudo isso. Então, a epidemiologia. Lembrando que toda a nossa apresentação, ela foi desenvolvida, né, foi planejada através de dados atualizados, tanto do Ministério da Saúde, quanto o INCA, que é o nosso Instituto Nacional de Câncer de Mama. Então, todos os dados, né, eles são através de fontes, né, de evidências científicas. Então, o que o INCA falou em 2022, né? Então, ele fez uma previsão para os próximos 3 anos, 2023, 2024 e 2025, no qual foram estimados cerca de 73.610 casos novos no Brasil, o que representa uma taxa de incidência para 41,89 casos para 100 mulheres. Então, nós temos aí um número bastante expressivo. Trouxemos também um gráfico para ilustrar isso, e nesse gráfico nós conseguimos observar que a nossa região sul, ela está em segundo lugar, como uma estimativa, né, onde mais vai ter números casos de câncer, ficando atrás apenas da região sudeste, que é uma região mais populosa. Lembrando também que o câncer de mama, ele é o segundo câncer que mais acomete as mulheres, ficando apenas atrás do câncer de pele não melanoma. O câncer de mama, ele também pode acontecer nos homens, mas com uma taxa bem menor. Os estudos mostram que é cerca de mais ou menos 1% nos homens. Então, toda a palestra, né, foi montada mais especificamente para nós mulheres, mas é importante nós termos esse conhecimento que também pode afetar a população dos homens. Então, os fatores de proteção para o câncer de mama. O que o INCA diz? Que cerca de 30% dos casos de câncer de mama, eles podem ser evitados, a gente consegue prevenir com alguns cuidados que nós podemos ter na nossa saúde. Então, aí também fica um momento para a gente refletir o que nós temos feito de autocuidado. Amamentação, então é muito falado, principalmente ali no Agosto Dourado, sobre os benefícios que a amamentação traz, mas é muito comum a gente pensar nos benefícios para o bebê, para a criança. Isso com certeza é muito importante, né? A partir da nutrição, do leite materno, um alimento muito rico, mas ele também serve para proteger a mulher do câncer de mama. E por que acontece isso? Quando a mulher amamenta, algumas células que poderiam ter sofrido alguma alteração genética, elas são eliminadas e renovadas.
Por isso, as mulheres que amamentam têm menores chances de desenvolver o câncer de mama. Outra questão são os hormônios. Então, a taxa de hormônio, quando a mulher amamenta, onde muitas vezes esses hormônios podem favorecer o desenvolvimento do câncer de mama, também diminui. Então, são esses dois motivos pelo qual a amamentação também é um fator de proteção para o câncer de mama. A atividade física é algo muito importante, porque o que os estudos mostram? O estado nutricional, a obesidade ou o sobrepeso são fatores de risco para o desenvolvimento de câncer. Não só o câncer, mas diversas doenças cardiovasculares que são cada vez comum na atualidade. Isso porque o nosso estilo de vida hoje se faz com sedentarismo, maus hábitos alimentares, o estresse. Então, é muito importante que a gente reveja os nossos hábitos de vida para que possamos prevenir também o câncer. Então, é muito importante a prática regular da atividade física, a alimentação equilibrada. Então, os alimentos que nós consumimos no dia a dia é algo muito importante que pode influenciar no desenvolvimento de câncer. Pensando, por exemplo, nos alimentos de embutidos, que são muito industrializados, processados. Então, os estudos já mostram que isso aumenta os riscos de desenvolver o câncer de mama. O câncer de forma geral também. Manter o peso corporal adequado e o baixo consumo de bebida alcoólica. A gente sabe que o ideal seria não consumir nenhuma bebida alcoólica, porque as mulheres que se expõem ao longo da vida à bebida alcoólica têm maiores chances de desenvolver o câncer de mama. Então, a gente coloca isso como limitar realmente o consumo em momentos específicos e cuidar também com a quantidade. Lembrando de como manter bons hábitos de saúde, aí entra a questão da alimentação. Então, como nós devemos ter uma alimentação adequada? Nós devemos fracionar nossa alimentação várias vezes ao dia, pequenas porções. Essa alimentação deve ser rica em nutrientes e deve ser bem equilibrada, como mostra o prato desenvolvido pela nossa nutricionista. Metade desse prato, ele é constituído por saladas, verduras e legumes. E como podemos ver ali, são coloridos. Por que esse fator de ser colorido é mais saudável? Porque cada cor tem um nutriente e uma vitamina diferente e essencial para o nosso organismo. Então, 50% desse prato deve ser constituído por saladas, verduras e legumes. Outra parte do prato é dividido em 3 partes. A primeira parte são os cereais, né? Que são os carboidratos e as raízes, que tanto pode ser o arroz, o macarrão, a batata, o inhame, a mandioca, sempre uma porção deles. A segunda parte são os feijões, que são divididos em feijão, que pode ser tanto carioca, preferência de cada um. O feijão preto, a lentilha, o grão de bico. E a última parte, e não menos importante, são as proteínas. As proteínas que são a carne de frango, o peixe, a carne vermelha e os ovos. Sempre levando em consideração que a porção de proteína deve ser do tamanho do punho de cada pessoa. Essa proteína, de preferência, deve ser grelhada, assada ou cozida, porque se você fizer uma fritura, já vai cometer um erro aí, não vai ser uma alimentação adequada, né? E vendo esses copos de água embaixo na ilustração, nós temos que lembrar o quanto nós estamos ingerindo de água ao dia, desde que acordamos até o momento que vamos dormir. Isso é um fator bem importante. E como que é feito esse cálculo, na verdade? Quanto de água nós estamos consumindo ao dia? A Organização Mundial da Saúde, ela faz um cálculo de peso, que a pessoa tem que tomar 35 ml de água por peso. Ou seja, uma pessoa que tem 65 quilos, ela vai tomar no dia 2 litros e 275 ml de água ao dia. Já uma pessoa que pesa entre 100 quilos deverá ingerir 3 litros e 500 ml de água ao dia.
Como que a gente calcula isso, né? Pensando na prática. Então, você pega o seu peso vezes 35, e aí vai dar a quantidade de água que você deve consumir no dia. Atividade física é bem importante, porque além de manter o bem-estar físico, emocional, também mantém a parte funcional e o peso adequado. As pessoas devem fazer aquilo que for adequado a elas, não existe algo específico. Aqui nós temos a corrida, a musculação, temos a dança, pular corda, fazer artes marciais, 30 minutos ao dia, resistência, né? Os exercícios de resistência, e 60 minutos ao dia, 2 vezes por semana, as outras atividades. Porém, entram outras atividades que têm que ser de acordo com aquilo que a pessoa gosta, com aquilo que ela sente realmente prazer em se dedicar, porque nada deve ser feito como um fardo, como uma obrigação, como um castigo. Assim, a pessoa ela fica mais animada a estar fazendo essa atividade física. Uhum. Complementando o que a Neissa falou, porque é muito comum as pessoas iniciarem atividade física, conseguem fazer ali por um mês, e aí depois para de ir na academia. Então é muito importante que você sinta prazer em fazer essa atividade física, porque isso tem que ser um hábito, né? Como um cuidado de saúde de forma geral, para todas as pessoas. Agora vamos falar um pouco sobre alguns vilões do nosso bem-estar e saúde. Entrando agora na parte da bebida alcoólica, nota-se um uso abusivo entre as mulheres nos últimos anos. E, infelizmente, devido à facilidade de compra, facilidade das pessoas estarem saindo e se divertindo, infelizmente, há um uso abusivo entre as mulheres, tanto no uso do álcool, do tabaco também. Elas estão iniciando cada vez mais com idade menor a esses hábitos nocivos para a saúde, infelizmente. E isso gera não só no momento o mal-estar para a saúde, como a longo prazo. Então, isso é bem importante estar evitando. Agora, pensando como que acontece o câncer. Todos nós, seres humanos, somos formados por células. Nós somos um aglomerado de células. Nossas células formam os tecidos, que por sua vez, conjunto de tecidos formam nossos órgãos, por sua vez, formam os nossos sistemas, que por sua vez, formam todo o nosso corpo humano. Tá? E nossas células se renovam com frequência, elas sempre precisam estar se renovando. E elas se dividem, precisam estar se dividindo. E durante essa divisão, essa duplicação celular, o que acontece? Pode ocorrer uma alteração do material genético dentro dessa célula. Ela ocorre uma mutação. E essa mutação faz com que essa célula ela fique desordenada e ela pode se dividir de maneira desordenada, afetando as próximas células ao seu lado. E isso vai aumentando cada vez mais. Ela atinge as células ao lado e, se não for feito alguma coisa para que isso se estabilize, ela vai aumentar, vai formar um tumor que vai atingir o tecido, por sua vez vai atingir o órgão, e pode aumentar atingindo também os tecidos e os órgãos adjacentes ao seu lado, formando a tão temida metástase, que é o que nós não desejamos. Até na imagem nós trouxemos aqui para ilustrar para vocês a célula normal, e aí ali, aquela que é circulada com amarelo, com laranja, seria uma célula doente, né? Então, esses agentes cancerígenos que a gente comentou até agora, que seria a bebida alcoólica, né? A questão do cigarro, os próprios alimentos, né? Com toxinas, né? Que são muito utilizados ali no preparo. Então, tudo isso, eles são agentes que podem fazer a alteração
na nossa célula, e aí isso é um fator a mais para desenvolver o câncer. Nós sabemos que tem pessoas que já têm essa questão da hereditariedade, né? Então, ter na família, principalmente na família materna, é algo que a gente sempre questiona em consulta, para que a gente fique atento quanto a essa questão de ter esse histórico, né, na família. Então, pensando no câncer de mama, ele é muito raro ocorrer nas mulheres mais jovens. Ele, em média, ocorre a partir dos 50 anos. Não que isso não ocorra antes, mas o número maior é a partir dos 50 anos. E os homens também desenvolvem essa doença, como a Letícia já comentou, porém apenas 1% da população masculina desenvolve esse tipo de câncer. Ele afeta mais as mulheres, porque as mulheres produzem muitos hormônios, as mulheres ingerem hormônios através de métodos contraceptivos e ela é muito mais muito mais vulnerável a manter e desenvolver o câncer de mama. É muito importante que a mulher conheça a sua anatomia, né? Então, aqui a gente trouxe uma imagem para ilustrar, não com tantos termos técnicos, mas para que a gente conheça através ali da imagem, para entender como que é a nossa mama, tá? Para que se tiver qualquer tipo de alteração, essa mulher identifique de forma mais precoce possível. Então, os fatores de riscos que podem desencadear o câncer. Nós temos o fator de risco que a gente consegue controlar, né? E outros que a gente, infelizmente, não consegue controlar. Quais que a gente não consegue controlar? O envelhecimento, então, como a Nelissa falou, o câncer ele é mais comum a partir dos 50 anos. Então, cada vez que a mulher vai envelhecendo, ela tem um maior risco de desenvolver o câncer. O fator genético, então, as alterações que podem ocorrer nessa célula, como a gente falou anteriormente, é algo que nós não conseguimos controlar, né? Então, ter alguém na família com histórico de câncer de mama e ser do sexo feminino. Então, só o fato da gente ser mulher, nós já temos que ter esse alerta em relação ao câncer de mama. Agora, os fatores de riscos que podem ser controlados. Então, aí vale a reflexão. A questão do sedentarismo, que é algo que a gente tem que combater, né? Então, a prática de atividade física é muito importante. Os cuidados na alimentação. Então, aqui a gente não fala naquele terrorismo alimentar, naquela dieta, mas sim buscar ter uma alimentação equilibrada e mais natural possível, né? Sem agrotóxicos, então evitar alimentos muito embutidos, muito industrializados. O consumo de álcool, que é algo que a gente tem que limitar. O tabagismo, que o ideal é cessar, né? Inclusive, eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas a Unimed tem o grupo que dá esse suporte para as pessoas que querem parar de fumar, porque a gente sabe que é um vício muito complicado, muito delicado de conseguir parar, mas estamos aqui para ajudá-los. A obesidade, então, é muito importante que essa mulher controle o seu peso e a exposição aos hormônios, né, ao longo da vida. Então, o uso excessivo de anticoncepcional e também, depois da menopausa, o uso da terapia de reposição hormonal. Então, a detecção precoce, ela é muito importante para que essa mulher, ela conheça o que é normal no seu corpo e por isso que a gente incentiva tanto esse autoexame, né? Que ele seja feito de preferência pelo menos uma vez no mês. Então, pode ser feito na frente do espelho, pode ser feito no banho, onde a gente consegue deslizar mais a mão e fazer a palpação. Então, aqui nós trouxemos algumas imagens para ilustrar tipos de alterações que vocês podem perceber, e aí é muito importante buscar um atendimento para poder verificar essa questão da alteração. A alteração mais comum que as mulheres percebem é o nódulo. Então, muitas vezes, esse nódulo não vai ser algo maligno, mas que a gente precisa valorizar esse achado e que provavelmente o médico, o profissional da saúde, vai estar solicitando um exame de rastreio. Tá? Então, a alteração no tamanho ou na forma da mama, então por isso que é importante a mulher já saber como que é a sua mama, né? Então, ela ter essa autopercepção do seu corpo. Perceber alguma coisa de alteração no tamanho já é um sinal de alerta.
vermelhidão ou coceira na mama ou ao redor do mamilo, liberação de líquido ali pelo mamilo, mesmo sem apertar, então pode sair um líquido vermelho, um líquido amarelo. O inchaço na axila, então você palpa a axila e você percebe que tem uma dor, né, um caroço ali na axila ou ao redor aqui da clavícula, na parte mais superior. Nódulo ou caroço na mama, que está sempre presente e não diminui de tamanho. Então, aqui é importante a gente ressaltar que com a alteração hormonal que acontece, muitas vezes a mulher toma anticoncepcional, tá para menstruar, a mama pode ter o aparecimento de algum nódulo, mas é importante observar se no próximo ciclo menstrual aquele nódulo ainda vai estar ali presente na mama. Por isso que a gente sempre orienta a fazer esse autoexame, né, fazer esse toque mensalmente para poder comparar. Afundamento da mama, endurecimento ou engurgitamento da pele, casca de laranja, o enrugamento, da pele, né? Então fica aparecendo ali uma casca de laranja. A inversão súbita do mamilo, então essa mulher tem um mamilo para fora, né? Um mamilo protuso, e de repente ela percebe que esse mamilo vai para dentro. Então isso também é um sinal de alerta. E dor constante na mama ou na axila também é algo que precisa ser investigado. Então, a detecção precoce. Os exames, eles são para investigação, então eles não são a nossa prevenção primária. A prevenção primária foi tudo que a gente falou até agora, né? Questão de alimentação, atividade física, cessar o alcoolismo, tabagismo. Agora, os exames, eles são uma forma de investigar, né, para se caso tiver alguma alteração, esse tratamento seja o quanto antes, né, seja um tratamento oportuno nesse câncer de mama. Então, se a mulher percebeu alguma alteração disso que eu falei naquelas imagens, para mulheres antes, né, dos 40 anos, o profissional vai solicitar um ultrassom das mamas. Ou para as mulheres de 40 anos ou mais, vai ser solicitado a mamografia, que são os exames de rastreio. Sem sintomas e sem sinais. Ah, Letícia, então eu não preciso fazer o exame. Não, a gente precisa fazer o rastreio sim. Então, a partir dos 40 anos até os 74 anos, os protocolos, né, orientam que a mamografia seja feita a cada 2 anos se tiver tudo normal. Ou antes, se houver algum fator genético. Então, por isso que a gente sempre vai perguntar se tem alguém na família com histórico de câncer de mama. Então, aqui nós trouxemos algumas imagens ilustrativas. É muito comum a gente ver no consultório as mulheres falarem, não quero fazer mamografia porque dói, porque tenho desconforto. Então, nesse momento, a gente tenta conscientizar da importância de fazer esse exame, porque se tiver alguma alteração, nem sempre a gente vai avaliar no exame físico. Então, pode ter alguma alteração que não aparece. E aí, a mamografia que vai complementar esse rastreio de forma oportuna. Temos também a biópsia das mamas, então se nesses exames, né, no ultrassom ou na mamografia tiver alguma alteração, é a biópsia que vai dar o diagnóstico de câncer de mama. Então, muitas vezes essa mulher vai para a biópsia, mas o resultado vem negativo. Não significa que o resultado vai vir como câncer de mama, mas é esse o exame indicado para fazer esse fechamento de diagnóstico. E aí ele é um procedimento local, né, um procedimento médico, onde é feito a punção, né, onde vai ser retirado aquele fragmento do nódulo ou ali da alteração que está sendo vista, tá? E a anestesia ela é local. Se vier o diagnóstico, né, aí nós temos os tratamentos. Então, vocês vejam que a Unimed, ela contribui não só na questão do tratamento, porque às vezes a gente pensa somente na cirurgia, somente na internação, na quimioterapia ou na radioterapia. Mas a Unimed, ela busca já fazer uma prevenção primária, então antes mesmo de se ter o diagnóstico de câncer de mama. E aí, claro, se realmente tiver esse diagnóstico, a Unimed vai ter toda a questão de opções de tratamento, que aí vai ser indicado pela sua equipe, né, pelo seu médico oncologista e pelo mastologista. Então, temos a opção da cirurgia, que pode ser local, ou a mastectomia, que é feita toda a reconstrução, a radioterapia, a quimioterapia, a hormonioterapia e a terapia biológica
E então, todos esses tipos de tratamento, eles vão ser para controlar a produção das células cancerígenas. Então, por mais que a mulher seja submetida à cirurgia, ainda assim, ela vai precisar fazer esse acompanhamento, tanto com o profissional, com o médico, com a equipe multidisciplinar também, para receber esse suporte, esse conforto no momento do diagnóstico, tá? Então, é muito importante ter a equipe multidisciplinar, composto pelo psicólogo, pelo nutricionista, pelo fisioterapeuta, pelo enfermeiro, tá? Então, toda essa equipe multidisciplinar a Unimed tem no setor da oncologia, que fica ali na Rua Orestes Guimarães, ao lado do CDI. Então, aqui temos algumas imagens do setor. E nós temos também a campanha de Outubro Rosa, que é ofertado o exame da mamografia sem coparticipação. Então, a campanha ela está acontecendo desde o dia 1º de outubro até dia 30 de novembro de 2024. Então, quem que pode fazer a mamografia? Mulheres que tenham plano Unimed Joinville, que seja o plano ativo, de 40 a 74 anos, então a gente sempre vai avaliar essa questão da idade, tá? As beneficiárias com plano de saúde, né, em período de carência, deve se informar sobre a cobertura com o setor de atendimento ao cliente através do 0800 para verificar se é possível fazer esse exame. Então, aqui nós temos duas possibilidades. A mulher pode solicitar para o seu médico, para o seu ginecologista, para o seu médico de família, ou às vezes até para o médico de trabalho, ele vai entregar a guia conforme a necessidade, e aí é importante que você tenha esse retorno também. Então, tem essa devolutiva do exame, não é só ver, deu normal, não vou mais. É muito importante que você tenha esse retorno e essa avaliação do médico. E a Unimed também dispõe do serviço da Unimed Pro, que é um programa de rastreamento precoce do câncer. Então, aqui não há necessidade de agendar uma consulta com o médico. Vai ter já uma equipe de saúde disponível virtualmente, digitalmente, através do nosso número do WhatsApp, que está aí disponível para vocês. Então, nós vamos avaliar se o plano de saúde está ativo, se tem critérios para fazer a mamografia, né, na questão ali da idade. E se tiver tudo ok, a gente vai disponibilizar a guia do exame e as clínicas de referências, as clínicas que são credenciadas, para que essa mulher realize esse exame. Então, vai ser avaliado esse exame novamente de forma digital. E aí, se tiver qualquer tipo de alteração, a gente vai fazer os encaminhamentos. Então, nós temos dois caminhos. Ou você pedir para o seu médico, ou você pode fazer contato nesse número de WhatsApp, que a gente vai estar verificando, e se for indicado, vai ser solicitado esse exame de mamografia até o dia 30 de novembro, sem coparticipação. A Unimed também dispõe dos programas de prevenção, pensando, né, na prevenção do câncer, mas também de diversas doenças cardiovasculares. Aqui nós temos o QR Code, mas todos os programas que são disponibilizados para os beneficiários da Unimed Joinville também tem no site da Unimed. Aqui eu trouxe os mais relevantes, pensando na temática do câncer de mama, mas nós temos outros grupos também que são realizados sem coparticipação. Então, temos o grupo de tratamento ao tabagismo, que acontece toda quinta-feira, onde nós temos o suporte da psicóloga, realizado pela enfermeira, e se precisar também temos o médico na retaguarda. Temos o programa Mais Nutri, aí pensando nas questões dos hábitos alimentares, né, para a gente buscar melhorar. Então, cada encontro tem uma temática. Temos o programa Transformar, que é o acompanhamento com o educador físico. Então, esse educador físico vai fazer aí todo a sua avaliação, vai fazer a prescrição de treino conforme a sua realidade, conforme a sua rotina, e vai lhe acompanhar durante 6 meses de forma gratuita, sem coparticipação. E aqui nós temos as referências, com base dos slides, né, que nós apresentamos. Era isso. Obrigada. Não sei se tem alguma pergunta no chat, se alguém tiver, quiser fazer algum questionamento. Não? Lembrando que nós estamos aqui sempre para acolher e para estar
tirando essas dúvidas que vocês venham a ter. A live vai ficar gravada, então quem não conseguiu assistir, pode estar assistindo depois, tá? A gente sabe que muitos estão em horário de trabalho, então podem ficar tranquilo que ela vai ficar disponível. Só um momento. Só um momentinho. Pode fazer pergunta quais são as empresas, depois que conseguir passar os procedimentos que citaram, que não tem participação em mamografia. Ah, sim, o exame é a mamografia, tá? O procedimento, no caso, é a mamografia ou os grupos, né, terapêuticos, os programas, que daí isso também não tem coparticipação, não só no Outubro Rosa. As empresas que estão conectadas, para passar no chat? Pergunta. Ah, sim, gostaria de saber quais que são as empresas que estão conectadas. Eu vejo aqui que tem cerca de 38 pessoas na live, isso? Se quiserem, podem mandar ali no chat. Legal, Simples Gestão, Oceânica, Águas de Joinville, Machado. Temos bastante empresas de vários segmentos, né? Então, tá certo, pessoal. Agradecemos a atenção de vocês.